Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o oitavo ano. Já vamos entender por que todo esse cenário diferente hoje, certo? Primeiro, para começar a aula, vamos para aqueles avisos básicos. Lembre-se que você tem as atividades lá no portal do Unimestre, da produção acadêmica, elas devem ser efetuadas logo após as aulas online. Se por um acaso você não fez ainda as atividades, o tempo ele está prorrogado lá, então você tem bastante tempo para ser feito. Aquelas que já se passaram, o tempo foi prorrogado para que você possa efetuar. É necessário que você faça as atividades online para que o seu aprendizado não fique em defasagem e também por uma questão lá mais para frente da avaliação. Correto? Posto isto, na aula passada, quando a gente começou a apostila do segundo bimestre, o professor Diego falou um pouquinho do que ia ser estudado. Você deveria ter guardado a questão do que é um esporte de invasão, certo? Estava lá na nossa apostila, então abrimos a apostila, começava lá esportes coletivos de invasão. Falamos o que era isso. Opa, esporte de invasão, então é aquele que eu tenho que invadir o campo adversário, vou invadir o campo adversário para fazer o meu objetivo. Um gol no futebol, um try no rugby, certo? Se a gente seguir a nossa apostila, está citando justamente isso. Falamos sobre o esporte de invasão, o que é um esporte de invasão, e logo em seguida começa sobre a questão do futebol. Mas a nossa apostila estuda algo um pouquinho diferente. Ele não vai estudar questão de regras a princípio do futebol, certo? Se você acompanhar comigo lá, porque você deve estar com a tua apostila para fazer a aula, com o seu material de estudo aí para anotar também, fala sobre futebol, tática e estratégia. Opa, mas está dizendo que isso não é regra, professor? Sim, reafirmo. Tática e estratégia não tem a ver com as regras do jogo. Claro que eu preciso obedecer às regras do jogo. No entanto, eu devo entender qual é o conceito de cada uma dessas duas expressões para saber diferenciá-las. E é isso que estuda. Para que existe uma tática e uma estratégia? Logicamente que é para alcançar o objetivo do jogo. Qual é o objetivo do jogo? Marcar mais gols, ter a vitória na partida. Para fazer isso, você já viu em outros esportes, em outros anos, você utiliza-se dos fundamentos do jogo. Se a gente fosse estudar o fundamento do futebol, ia ter lá o chute. No ano passado, no sétimo ano, quando você estuda sobre futsal, você vê os vários tipos de passe que tem com o lado interno do pé, com o lado externo do pé, o chute alto, o chute baixo, chute de longa distância, de média distância, de curta distância. Não é isso que nós vamos estudar, mas você precisa disso para alcançar a vitória no futebol. Para alcançar a vitória também, existem outras questões, que é o que está descrito aqui na nossa apostila. Tanto a partir da página 5 até a página 7. Da mesma forma que você faz na aula presencial lá com o professor Diego, temos ali a explicação do conceito científico, o conceito básico. Talvez você leia e não compreenda. Por que então todo esse cenário diferente hoje? Justamente para isso. Para que a gente possa entender o conceito do que é tática e do que é estratégia, que é o que está definido nessas páginas que eu citei para você. Vamos definir isso ou vamos entender isso de uma forma lúdica. Com o meu joguinho aqui, vai ficar bem mais simples de você compreender tudo que está explanado nessas páginas, certo? Então vamos começar lá. O que seria a tática? Para você ter uma ideia, eu vou ler de acordo com o que está na apostila, para ver se você compreende. Tem lá um quadradinho laranja e diz: tática é a elaboração de uma tomada de decisão, uma análise que o jogador faz da situação de jogo, tendo como base sua experiência e sua capacidade de percepção, antecipação, reação e imaginação.
Complicado, né? De um jeito simples, para você entender o que é isso. É o que o jogador faz dentro da partida, dentro do seu coletivo. Ele antecipa jogadas, ele reage, ele imagina. Só que para isso ele tem que trabalhar num coletivo. Quando a gente fala em estratégia, que está mais para frente lá, nos fala assim, o conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas dos jogadores. E daí tem mais o restante, discriminado ali o que é estratégia. Bem complicado, como eu falei, se a gente não conhece o esporte ainda, fica mais complicado compreender. Dessa forma, a gente tem que compreender o seguinte, vamos partir do básico. O que é a tática? É como eu vou me definir aqui no campo de jogo para que a minha equipe consiga fazer os melhores fundamentos, as melhores jogadas, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu grupo de jogadores, que é o que está nesse quadradinho verde aqui, a explicação. Aqui fala uma explicação sobre impedimento. Eu não vou te cobrar isso, porque isso aqui é uma das regras mais complexas, que dá mais discussão, tanto que agora temos o VAR também por causa da questão dos impedimentos, certo? E no outro quadradinho lá embaixo de estratégia, você fala sobre os diversos esquemas táticos. Fica mais fácil compreender por aqui o que é a tática. O que é a tática, então? Eu vou pegar os meus jogadores e vou soltá-los no campo. Mas, como assim, professor, soltar? Eu posso simplesmente ir lá. Então, eu tenho um time com 11 jogadores, que é o futebol de campo. Lembrando, são 11 jogadores e eu preciso entender isso para um esquema tático. E daí eu digo, ó, vai lá e vamos fazer gol, certo? A regra do futebol, o objetivo é fazer gol, tudo bem. Mas eu posso orientá-los taticamente. E como eu vou fazer isso? Eu vou dizer, pessoal, equipe, time, nós vamos jogar num sistema 4-4-2. O que é isso? Nós vamos jogar num esquema em que eu vou colocar, ou vocês deverão ficar assim, ó. Você e você vão cuidar aqui da nossa zona de defesa. Então vocês são os 4 jogadores da defesa. Vocês podem ir um pouco para frente, um pouco para trás, mas aqui, ó, dentro dessa zona, na zona de defesa. Então esse é o primeiro 4, ó, 4. Daí eu pego mais 4 jogadores e digo, ó, vou orientar. Quais ações que vocês vão fazer? Vão subir, vão tentar roubar a bola, vão tentar fazer o gol. Só que vocês vão jogar mais à frente, no meio de campo. Esse seria o outro 4. O 4 do meio de campo. Eu oriento ainda mais os outros 2 jogadores que faltaram. E digo, ó, vocês são aqueles que vão ficar bem à frente lá perto do gol, cuidando da regra do impedimento lá, para colocar a bola para a rede, colocar a bola para dentro do gol. Então eu criei um esquema tático com base no 4 jogadores de defesa, 4 no meio de campo e 2 no ataque. Esse é um sistema tático do futebol, em que eles vão, como diz a nossa apostila, esses jogadores vão realizar com a experiência a percepção, a antecipação, a reação, a imaginação dentro desse esquema de jogo. Esse esquema ele pode ser diferente, porque a minha tática poderia ser 4-3-3. Cita lá na nossa apostila. O que seria isso? Seriam os 4 jogadores da defesa, só que agora não são 4 no meio de campo. Seriam só 3 jogadores que cuidariam do meio de campo. E eu colocaria 3 jogadores no ataque. 1, 2, 3 para fazer a função dos atacantes. O que eu preciso cuidar? Quando a gente fala no esquema tático, devemos lembrar que são 11 jogadores. Mas no esquema tático aparece da seguinte forma, com 10 jogadores. Se você contar direitinho, presta atenção lá. 4, 4, 2. São 10 jogadores. O goleiro ele não entra no esquema tático. Isso vale para a maioria dos esportes, se você começar a entender. Quando você entendeu lá sobre handebol, você sabia que os esquemas lá eram 6-0, 5-1, e não são 6 jogadores, são 7 jogadores que jogam. Da mesma forma, o futebol de campo.
Outro esquema tático que poderia ser, eu não preciso sempre jogar com 4 jogadores na defesa, digamos que eu quero jogar com 3 jogadores na defesa. Coloco 3 jogadores na defesa, 5 no meio, por exemplo. Ah, agora eu quero jogar com 5 no meio. E 2 atacantes. 3, 5, 2. Outro esquema muito utilizado pode ser o 3, 4 jogadores no meio e 3 atacantes. Como que seria esse esquema? 3, 4, 3. Tranquilo? Isso é um esquema tático do futebol. Ah, professor, mas e daí a estratégia? Onde que entra nisso? Agora eu tenho aquele meu jogador aqui, ó. Geralmente o jogador, o Ronaldinho Gaúcho do Brasil, o 10, o Maradona, o Pelé, aquele jogador diferencial. Eu digo para ele, ó, você vai jogar no meio de campo, só que qual será a nossa estratégia? Você vai sempre pegar a bola e vai lançar a bola direta lá pro camiseta 9, que é o nosso atacante lá, ó. Certo? Joga lá no meio da defesa. Isso é uma estratégia de jogo. Outra estratégia, eu posso pegar lá aquele meu zagueiro, o melhor zagueiro, e digo para ele, ó, aonde você vai cuidar ali da parte da zaga, da parte da defesa, só que aonde o camiseta 10 da outra equipe lá, que é muito bom, for, você vai atrás dele. Isso daí é uma estratégia de marcação individual. O que precisamos guardar? Tática é como o time ele se comporta dentro da partida, quais ações eles fazem. Essas ações são dentro de um esquema tático. Quais são os esquemas táticos? 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2 e outros diversos esquemas. Mas esses que eu citei para vocês são os mais utilizados. Você tem que guardar isso, essa diferença, porque daí o que é estratégia? É como nós vamos fazer para ganhar a partida dentro desse esquema tático. Ou vamos utilizar lá o nosso melhor jogador, vamos tocar sempre para ele. Essa é a nossa estratégia. Ah, vamos jogar sempre para o nosso atacante lá direto. Não vai nem passar a bola pelo meio de campo, vai direto. Certo? Isso é uma estratégia de jogo. Tenho que saber diferenciar então tática de estratégia de jogo. Não esqueça, logo após assistir a aula, ir lá para a produção acadêmica e fazer a parte do exercício. Vai estar o exercício lá descrito. Não esqueça de resolver toda a parte de produção acadêmica. Mais à frente teremos as avaliações e é necessário que você tenha utilizado essa vivência da produção acadêmica para o seu estudo. Tranquilo? Fiquem com Deus, até a próxima aula.